Gosto muito desse eletrodo, acho até melhor do que o OK, minha opinião. Quem gosta de OK, compre OK. Tem outras, tem também da marca Torque, eu não tenho o eletrodo aqui que acabou, mas eu estava soldando uma estrutura minha, que eu fiz aqui a área de casa com ele. Também é um eletrodo muito bom, que eu estava utilizando. Então compre eletrodo sempre de qualidade boa, não compre de qualidade duvidosa. Essas marquinhas que você nunca ouviu falar na vida, que o pessoal está vendendo baratinho, não compra, porque você vai treinar com o mais baratinho e você vai ver que vai começar a grudar, o eletrodo é ruim, o eletrodo está úmido, de repente o cara lá que você comprou não armazenou direito. Lembre-se que armazenamento do eletrodo é tudo, ele não pode ter umidade. Acompanha aí que vai ter uma aula que eu vou ensinar vocês a como fazer um recipiente, uma estufa, uma mini estufa para eletrodo. Vocês vão achar 10, porque se você põe o eletrodo na estufa, tira ele da estufa e solda, é outro nível, tá? Não tem umidade alguma nele, a solda fica maravilhosa. Então, é só uma dica, tá? Não que você não vá conseguir soldar sem ele estar na estufa. A maioria não usa estufa, tá? Hoje, ainda mais com a energia cara no nosso país. Mas vou ensinar para que quem queira ter, vai ter. Então, família, a regra básica é essa. Se você virar para mim e falar assim: Fábio, eu comprei uma máquina, uma tal de Smart, Smart alguma coisa, tem inúmeras marcas no mercado de maquininha barata, que são umas máquinas transformadoras. Não é inversora que eu estou falando, é transformadora de 150 amperes, de 80 amperes, de 100 amperes. Transformadora, pessoal, se for abaixo de 250 amperes, eu não recomendo que você fique tentando soldar com 2,5, que tem muita gente deixando mensagem para mim dizendo que não está conseguindo soldar. O que está fazendo de errado? O errado que você fez foi ter comprado essa máquina, por ser uma máquina muito barata. Ela é muito simples, ela é muito fraca. Aí você vai falar: pô, mas então não presta? Não é que não presta. Não use eletrodo 2,5, não use em hipótese nenhuma. O que você vai usar nessa maquininha é esse eletrodo aqui, ó. 2 milímetros, 6013 2 milímetros. Se mesmo assim a tua solda ainda estiver falhando, ela estiver no máximo da amperagem dela e ainda estiver falhando, então vá lá e compre eletrodo de 1,5 milímetro, que é o mais fino que tem, 1,5 milímetro. Compre 1,5. Esse aqui já é fino, 2 milímetros, mas se a sua máquina ainda não estiver soldando legal, não estiver dando aquela fusão bacana, estiver falhando, cortando e a solda grudando, pregando, tá no máximo da amperagem, tá usando eletrodo de boa qualidade? Lembre-se, então tem alguma coisa errada com a bitola do eletrodo, porque é uma máquina fraca. Você compra o eletrodo de 1,5 milímetro, 6013 e começa a soldar. É isso aí, ela não faz mais do que isso, tá? É uma máquina para trabalho hobby. Se você forçar muito essa máquina, ela não vai aguentar. Então, lembre-se sempre de respeitar o ciclo de trabalho que eu já falei nos vídeos anteriores. É só vocês acessarem aí que vocês vão ver nas aulas. Meus queridos, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis dizer sobre poça de fusão, sobre como ela funciona, sobre como se proteger na hora de quebrar a casca de solda que fica no material e também sobre os eletrodos mais finos. E sempre está usando 6013 para você treinar. Aço carbono, para quem não sabe, é todo aquele tipo de material, metalon, tubo, chapa, que o pessoal usa em serralheria. Aquele material em geral é tudo aço carbono, ok? Tem gente que fala: eu quero comprar um ferro. Não é que é ferro, é modo de falar ferro, tá? Mas o nome dele específico é aço carbono. Aí existem os de dureza menores, que são os 1020, 1035, 1045, aí quanto mais duro, 1045 já é mais duro, tá? Tô falando só por cima para você entender o que é a parte de aço carbono, ok? Meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, deixa abaixo. Nossa próxima aula já vai ser sobre tirando dúvidas do curso de solda. Vou começar a selecionar as pessoas, o que cada pessoa tem dúvida e tem deixado no canal, para que possamos, eu vou selecionar as principais que eu tô achando que precisa já agora, mas fica tranquilo que eu vou responder as suas dúvidas, e é melhor ainda em vídeo, para que você não tenha dúvida nenhuma. Então vamos fazer uma sequência para que você entenda e tire todas as suas dúvidas. Ok, família? Não esqueça, hein? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo para que possamos disseminar o conhecimento ao maior parte na garagem. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é a última aula do processo MMA, que é eletrodo revestido. Por que a última aula? Nós temos que dar andamento no curso. Esse curso já vem mostrando para vocês praticamente tudo que vocês precisam para aprender, para começar no ramo de solda. Claro que para você bater no peito e falar: eu sou um soldador, você precisa pesquisar mais, você precisa assistir mais vídeos, você precisa não só meu, como tem outros profissionais na área. Para vocês precisam começar a praticar, porque a prática é fundamental. Se você não praticar solda, você nunca vai ser soldador. Então pratiquem, família, pratica bastante. Vai no ferro velho, compra um pedaço de chapa e começa a colocar, aumenta um pouquinho a amperagem, solda, abaixa um pouco a amperagem do que o fator 40, solda, vai testando que sua solda vai ficar boa, você vai ficar bom. Você precisa entender na prática o que é na hora que você abaixa a amperagem e tenta soldar, na hora que você usa o fator 40, na hora que você aumenta acima do fator 40, para você descobrir o que acontece. Então, pessoal, vamos praticando que vocês vão ficar bom, beleza? Então hoje a aula é sobre melhorando a sua solda. Vou falar sobre os tópicos, os defeitos e as causas prováveis. Então vem comigo e vamos mandar bala. Vamos lá, primeiro tópico: arco instável. O que é isso?
O arco está falhando. Você está tentando soldar ali e tá falhando. Vamos lá. A causa, ele está falhando. O que pode ser? Primeiro, você precisa conferir o aterramento. Primeira coisa que você faz, confere o aterramento. Às vezes você aterra aqui o cavalete lá embaixo e está soldando uma peça aqui, tem uma chapa e tem outra sobre outra, quer dizer, o negativo tem que passar a corrente todinha por esses materiais para chegar até onde você está soldando. Então, o ideal para que você corrija esse problema, a primeira coisa é pegar o terra e aterrar a peça a ser soldada. Você vai soldar essa chapa, então você vem aqui e aterre a peça, não o cavalete, aterra a peça. E você faz a sua solda. Esse é um dos problemas que pode estar acontecendo do arco estar instável. Outra coisa, o arco está instável porque o eletrodo, ele começa a sair, na hora que você vai soldar, você vê que o arco está saindo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, está indo para qualquer lugar, menos para baixo. O que é isso? É eletrodo de má qualidade. Então você deve pegar o eletrodo, retirar, descarta ele, joga ele fora e pega um outro eletrodo novo e de boa qualidade. Isso acontece, pessoal, porque o eletrodo, ele pode estar com a alma excêntrica, ele pode estar fora do centro, fazendo com que a casca esteja mais fina em um dos lados. Isso é um defeito de fabricação. Não solde com esse eletrodo que você só vai perder tempo e vai ficar uma solda péssima. Remova ele, se você colocar outro da mesma marca que tiver assim, ele é um eletrodo de má qualidade, você deve pegar ele e substituir comprando um de boa qualidade. Tópico 2. Escória na solda, que é a casca. Quando você está soldando e você vai olhar a sua solda, quebra a casca, você vai notar que existe casca. Tem pessoas que já falaram para mim sobre essa dúvida e eu respondi. Então você tem escória, casca entre a solda. Qual é a primeira causa provável? Vamos lá. Aconteceu isso? A causa é baixa amperagem. Você está trabalhando com amperagem abaixo do que é o necessário para o eletrodo. Então, o que você deve fazer para resolver? Aumente um pouco mais a amperagem. Essa é uma das causas. Outra causa que pode ser é a posição incorreta do eletrodo. Você pode estar soldando com ele incorreto. Ao invés de você soldar assim, ó, 45 graus ou 30 graus, como preferir, ou 70 graus, que é essa angulação aqui referente à peça, você pode estar soldando, na hora de você estar puxando, de repente você pode estar fazendo isso aqui, você pode estar invertendo o sentido da solda, fazendo com que ela empurre o material. Então, pode ser que a posição esteja incorreta. Então, como eu já ensinei para vocês, o básico para você iniciar, 45 graus o eletrodo da peça. Pode vir soldando aqui, ó, ou 70 graus também em relação à peça. Você pode começar assim. Lembre-se, quando estiver puxando a solda, não inverte não faz isso aqui não, que essa posição incorreta vai te dar uma solda falha e aí você vai ver que vai aparecer a escória no meio da solda, ok? Então, não façam isso. Outra coisa que pode ser, quando você vai unir duas peças, pode ser que elas estejam tanto desnivelada, quanto pode estar meio aberta ou irregular, cortou a chapa ou o material está meio irregular o corte, então está mais encostado em alguns lugares, menos encostado em outros, também pode acontecer isso. Então o que você tem que fazer? Passar o disco abrasivo igualando as peças e não deixando degrau. Por quê? Pode ser que na hora da soldagem... Ô reparador, por que eu não consigo... Em outros também pode acontecer isso. Então o que você tem que fazer? Passar o disco abrasivo igualando as peças e não deixando degrau. Por quê? Pode ser que na hora da soldagem a escória, por estar esse desnível ou por estar irregular a abertura, pode estar deixando a escória, pode acabar passando para esse efeito na hora da poça de fusão, fazendo com que apareça escória. O ideal é regularizar a peça, mantendo ela ideal ou aumentando o chanfro. Você pode pegar uma esmerilhadeira, passar o disco abrasivo a 45 graus, fazendo um chanfro nas duas peças para você fazer uma solda mais precisa, deixando ele igualado. Quando eles estão igualados, a solda corre melhor. Você soldou na posição, fica bacana, ok? Outra coisa que pode ser é um eletrodo de má qualidade. Um eletrodo também de péssima qualidade, ele vai fazer com que a fusão não fique legal, permitindo assim que a escória entre no meio, né, deixando casca entre a solda. Então, o eletrodo de péssima qualidade também faz isso. Então, o ideal é sempre eletrodo de boa qualidade, ok? Bom, pessoal, o terceiro tópico que eu quero abordar é
Solda superficial ou falta de penetração, aquela solda que fica só por cima que não está penetrando. Qual a provável causa disso? Primeiro, baixa amperagem. A amperagem está abaixo do que o necessário para você fazer uma solda correta. O que você deve fazer? Você deve aumentar a amperagem. Você pode usar o fator 40, que ele é uma excelente regra para isso. Caso você precise aumentar mais, então você aumente a amperagem. Se ela está ficando superficial, isso, uma das prováveis causas é a falta de amperagem. Ok? Qual é a segunda causa? Também, a posição de soldagem incorreta. Você pode estar soldando incorretamente. O que eu quero dizer com isso? As duas peças que você vai unir, talvez você está aquecendo mais um lado e menos o outro. Você não está fazendo aquele Z que eu ensinei você corretamente, porque você precisa aquecer com a fusão, né, o arco, você tem que aquecer os dois lados. São duas peças, você tem que aquecer os dois lados e vir soldando, deixando a solda. O que pode acontecer também para estar acontecendo isso? Você está puxando muito rápido o braço. Então, o avanço do seu braço na solda tem que ser mais devagar. Então, faça esse teste para você ver. A primeira causa é a amperagem, a segunda é você não estar andando corretamente, você está com o eletrodo muito alto. Tá? O arco está muito alto, você tem que abaixar, tem que praticamente deixar a ponta encostada, para que você não levante muito o arco, porque senão a solda vai ficar superficial, ela não vai ter penetração. Então, você encosta ele, se você quiser dar mais penetração, você dá uma leve pressãozinha na hora que você estiver soldando. Na hora que você vir soldando, você dá uma leve pressão para dar penetração. Se a amperagem estiver correta, é muito provável que você não está fazendo corretamente a soldagem com a posição do eletrodo. Lembrando, aqueça as duas partes, encoste, não deixe o eletrodo alto para que haja uma fusão e uma melhor penetração. Ok? O quarto tópico que eu quero falar é quando tem respingo demasiado, muito respingo na peça. Você está soldando e está ficando muito respingo, muita bolinha de solda. Haja uma fusão e uma melhor penetração. Ok? O quarto tópico que eu quero falar é quando tem respingo demasiado, muito respingo na peça. Você está soldando e está ficando muito respingo, muita bolinha de solda. Qual que é a primeira causa provável? Amperagem alta. Você está soldando com amperagem muito alta. Como resolver isso? Abaixe a amperagem. Reduz a amperagem e vai fazendo esse teste. Você vai ver que vai gerar menos respingo de solda, aquelas bolinhas indesejadas. Essa é a primeira das causas. A segunda é a peça suja ou com ferrugem. Às vezes a tua peça tem pontos de ferrugem e ela não está legal. Então também ela vai começar a estralar a solda e vai começar a gerar mais bolinhas de solda, os tais respingos. Então o que você deve fazer? Pega uma esmerilhadeira com disco abrasivo e passa no local para limpar a peça. Assim você vai fazer uma solda melhor e com menos respingo.